Glória a Deus, boa noite, igreja, você pode se assentar. Que alegria estarmos juntos aqui. Nessa noite, que é a noite do impossível, nós do Ministério Wonders. E esse nome é porque sinais e maravilhas acompanharão os que creem. Você, mulher que está aqui essa noite, nunca foi no nosso culto, venha. É tremendo, é maravilhoso e é totalmente feito para nós, mulheres. Mas hoje nós vamos falar com toda a igreja, porque o Deus do impossível está nesse lugar. E Ele quer ministrar a cura dEle nessa noite. E essa semana foi uma semana desafiadora. Muitas pessoas próximas ficaram doentes. Mas quando a Ana me mandou o vídeo do Davi, ali, após uma cirurgia na coluna, no outro dia, aquele bebê colocou a mão no berço e ele se ergueu e ficou em pé. É só o poder de Deus. É o poder de Deus. Você crê nisso? Você crê que Deus é poderoso para curar todas as áreas da tua vida? Amém? Mas antes disso, eu queria perguntar, quem aqui está nos visitando pela primeira vez? Alguém está nos visitando? Fica com a mão levantada, que os amados vão até você, vão te entregar um presente. Queremos agradecer a você por estar aqui essa noite e também você que nos assiste. Obrigada. Estamos aqui para te amar, para te abençoar. E você é muito bem-vindo. Deixa só a tua mão levantada para que essas mulheres maravilhosas possam te ver aí no teu lugar. Amém? Em nome de Jesus. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é o milagre da cura. Se você puder colocar esse post aí, porque para Deus nada é impossível. E hoje, Jesus vai manifestar esse milagre da cura. Hoje, a Bia Keller fez a cirurgia e já está curada. O Michel, seu marido, também já está sendo curado daquela perna. E tantas outras pessoas que nos assistem. Você que veio aqui. Qual é a área da tua vida que precisa de cura? Nós vamos falar de cura física, vamos falar de cura espiritual, vamos falar de cura emocional, porque somos um ser integral. Corpo, alma e espírito. E o Senhor, quando Ele nos toca de forma integral. João 11, ao 3, diz assim: Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Eu quero te dizer que Jesus te ama profundamente. Ele te ama tanto e Ele está vindo essa noite ao teu encontro, em nome de Jesus. Martin Luther King, um grande pastor batista, vai nos dizer que a religião trata com o céu, mas trata também com a terra. Trata com o corpo, mas também trata com a alma. Porque o pecado não só separou o homem de Deus, mas separou de si mesmo. Nós somos separados por causa do pecado. O homem é um ser em conflitos interiores. Ele vive uma enfermidade. E assim como a natureza que nós estamos, ela geme, ela está doente. Mas o nosso corpo, o teu corpo, é importante para Deus. O teu corpo é a morada do Espírito Santo. O teu corpo é instrumento de adoração. E um dia, o nosso corpo será glorificado quando estivermos no céu com o Senhor. Mas as doenças elas estão em toda parte. Ela não escolhe. Elas estão em países ricos, em países pobres, quentes, frios, em pessoas idosas, em jovens, em crianças. Quantos adoecem e morrem em todo mundo. A graça de Deus não mantém os crentes fora das enfermidades. Mas também o Senhor não é responsável por elas. Porque essas são as consequências de um mundo caído onde nós vivemos. Quando Adão caiu, as enfermidades entraram na terra. Não existia nada disso. Então, essa não é a vontade de Deus. Deus não criou isso, mas o pecado gerou as enfermidades. Mas Deus tinha um plano perfeito, chamado Jesus Cristo, que veio para nos curar de qualquer enfermidade. E é isso que nós precisamos entender. Porque ricos, pobres, reis, súditos, médicos e pacientes, ninguém pode fechar a porta para uma enfermidade.
Ninguém. Ela entra em qualquer lugar. A ciência médica pode prolongar a vida, mas não consegue eliminar a doença e matar a morte. Não consegue desfazer isso, mas Jesus consegue. E nós precisamos entender que na história da igreja, houveram 4 períodos que os historiadores dizem que como a igreja se moveu. E o primeiro período foi o período apostólico, onde nós, os crentes, acreditávamos com muita força, com muito fervor, que Deus fazia milagres. Mas aí depois vem o período medieval. Acreditavam nos milagres do passado, mas divulgavam falsos milagres. Depois vem o período da Reforma Protestante. Acreditavam nos milagres do passado, mas não acreditavam que Deus fazia milagres hoje. E agora estamos nós aqui, no período contemporâneo. Acreditamos nos milagres do passado e nós vamos buscá-lo, viver com toda a força hoje. Porque Jesus disse em João 4 que essa geração precisa ver sinais e maravilhas para crer nele. Então você é a obra que vai gerar cura nessa terra. Você é o filho, é a filha de Deus, que vai ser instrumento do Senhor. Porque milagres, eles mudam a mentalidade, mudam a cultura de um lugar. E é sobre isso que Deus quer derramar essa noite. O Deus do impossível. Nós precisamos entender que antes que o mundo existisse, o Senhor já tinha esse plano maravilhoso, porque já existia um cordeiro separado e que o seu sangue iria salvar e curar toda a humanidade. É isso que 1 Pedro, versículo 1, 19, diz assim: mas pelo seu precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de você. Jesus veio. Ele veio para salvar, curar e restituir toda a terra e nos purificar de todo o pecado. Isaías 53, 1 diz assim: quem creu em nossa mensagem? E quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para o que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Por Deus, ele foi atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Jesus é o Deus que cura. Ele é o Jeová Rafá. E todas as vezes, irmãos, que nós oramos por enfermidades, eu oro essa palavra. Porque como o Avison disse, nós precisamos orar a palavra de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará vazia, mas ela acontecerá. Então nós precisamos declarar: Senhor, pelas tuas pisaduras somos sarados, somos curados, e Deus vai curar como Ele quiser. Ele pode curar instantaneamente com a oração, Ele pode usar os médicos, Ele pode usar os remédios, não importa. O que importa é que a cura se estabelecerá. Amém? Em nome de Jesus. Mas essa noite nós também queremos falar para você que tem alguma circunstância que não é uma enfermidade emocional, não é uma enfermidade física, não é uma enfermidade espiritual, mas é uma enfermidade na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua família. Deus vai trazer cura em nome de Jesus. Êxodo 15, 25, é a primeira vez que
que a palavra de Deus fala do nome de Deus como Jeová Rafá. E ele faz uma promessa aqui. E diz assim: Moisés clamou ao Senhor e lhe indicou um arbusto. E ele o lançou... Não. Errei. Errei. Não, irmãos. Eu vou continuar lendo esse texto. E ela se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Deus que os cura. É esse texto mesmo. Eu estava sem óculos. O Senhor cura as águas amargas de Mara. E sabe como Moisés faz isso? Com um pedaço de madeira. E aquilo tipifica a cruz de Cristo. Quando ele joga aquele pedaço de madeira naquelas águas amargas em Mara, logo depois que o povo dele saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho e eles entraram naquele lugar sedentos e olha o que? As águas não eram potáveis. Mas Moisés, ouvindo a voz do Senhor, lança um pedaço de madeira sobre aquelas águas e aquelas águas imediatamente são curadas. Nós podemos dizer essa noite que a cruz de Cristo é o lugar que cura todas as nossas necessidades. E você pode sim dizer: a cruz é suficiente na minha vida. A cruz é suficiente na minha casa. A cruz é suficiente na minha família. O nome Jeová Rafá assegura que nós podemos confiar no cuidado providencial de Deus. Ele já nos curou de todas as doenças, em nome de Jesus. Marcos 2,17 vai dizer assim: tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus declara... Ele declara que Ele veio nos curar. Ele veio curar a terra das suas amarguras. Ele veio curar a terra das suas injustiças. Ele veio curar a terra e os seus filhos de toda a enfermidade que o mundo produz. Ele veio nos curar. Ele é o nosso médico. E quantas vezes que nós vamos orar e eu oro assim: Senhor, como oramos pelo Davi, Senhor, toma a mão dos médicos nas tuas mãos. Ore assim. Ore assim, quando você estiver diante de um procedimento: Senhor, que não sejam as mãos desse médico, desse enfermeiro, mas sejam as tuas mãos, Jesus. Porque Ele vai precisamente no lugar onde o ser humano pode falhar. Jesus trará cura sobrenatural. E essa noite eu quero falar rapidamente sobre esses tipos de curas. E, em primeiro lugar, eu quero falar da cura da alma. Porque durante um bom tempo, a religiosidade dizia que ter depressão e outras enfermidades, quando alguém estava com um transtorno emocional, muitas vezes se dizia: ah, isso é bobagem, isso é falta de fé, é falta de posicionamento, vai ver que tem alguma coisa escondida, algum pecado. Não, irmãos, a alma adoece, a alma adoece, a alma se entristece. Mas o Deus do impossível é poderoso para ir no âmago da tua alma, no lugar aonde ninguém conhece, aonde não existe nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo que possa chegar, e Ele toca e Ele cura. Muitas vezes são enfermidades geracionais que vão passando de pai para filhos. Muitas vezes são causas, dores que você carrega muito tempo dentro de você. Jesus é poderoso para nos curar. Em 1 Reis 19, do 1 ao 5, conta a história de Elias. E Elias, creio que todos conhecem, foi um grande profeta. E Elias teve um encontro poderoso com 800 profetas de Baal. E ali ele orou, ele fez uma aposta,
de quem orasse, o fogo caísse do céu. Esse era o Deus verdadeiro. E após tudo isso acontecer, após Elias ter orado, e o fogo ter caído, e o fogo consumiu a lenha, e todo o povo dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Elias foi ameaçado por Jezabel, que era a rainha daquele lugar. E a palavra de Deus vai dizer assim, ora, Acabe, que era o rei, e Jezabel, a esposa, contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer que os deuses me castiguem com todo vigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia inteiro. Ele chegou ao pé de uma giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Elias experimenta a dor da ameaça. Quem aqui já foi ameaçado? Intimidado por algo que trouxe medo. Apesar de ele ter vivido um milagre sobrenatural, que fez o fogo cair do céu, matar mais de 800 profetas de Baal, mesmo assim, ele teve medo. A nossa alma. Não é porque não andamos com Deus. Não é porque não temos fé. É porque a nossa alma se entristece. Ela é uma parte do corpo que adoece também. No momento, a gente está aqui testemunhando o poder de Deus. Mas aí vem outro momento e o inimigo lança uma ameaça e aquilo que Deus fez se torna nada. Parece que desaparece. Parece que ele não fez nada. E nós somos intimidados. A nossa alma se aflige. E quantos passam por crise de ansiedade, de pânico, por depressão e chegam até mesmo a desejar a morte? Eu lembro que um dia eu vivi isso, há muitos anos atrás. Eu lembro que aquele foi o final de semana mais difícil, um dos mais difíceis da minha vida, porque depois a gente vai crescendo com Deus e cada dia é um desafio. Nunca esqueço que o caminho do justo é como a luz da alvorada, que vai crescendo, crescendo, até ter dia perfeito. Então, hoje, isso aqui pode parecer que vai te matar, mas não vai te deixar mais forte. E você vai para o próximo estágio, e Deus vai te constituindo, Deus vai te forjando. Mas aquele final de semana foi muito difícil. Na sexta-feira, nós perdemos a nossa empresa. No sábado, nós saímos da igreja que eu me converti. E no domingo, o meu pai faleceu. Na segunda, eu disse, Deus, se o Senhor quiser me levar, me leva. O Senhor pode me levar. Eu amo a minha casa, meu marido, meus filhos. Eu amo o Senhor, mas o Senhor pode me levar. A tristeza, o desânimo, aquilo que abate a nossa alma, uma dor que parece que não sai, que não tem saída, que te faz se sentir injustiçado como Elias. Porque Elias, em 1 Reis 19, ele tem uma frase que em todo esse texto, ele repete 3 vezes. Ele diz assim para Deus, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, mas os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Irmãos, como nós pensamos isso, que a nossa dor é a maior do mundo. Que não existe ninguém que está sentindo algo maior. Que não tem ninguém que está passando por algo maior, mas não é verdade. Não é verdade. Em quantos lugares, às vezes até perto de nós, tem pessoas vivendo situações, circunstâncias tão mais difíceis. Isso que estamos vivendo no nosso país, com nossos irmãos gaúchos. Nunca pudemos imaginar uma calamidade tão grande, que atingiu todos. As águas cobriram palácios e casebres, as mesmas águas. E nós precisamos ter um alerta, ouvir esse alerta do Senhor e não guardar essa dor no nosso coração. Há um lugar para colocar a dor, é na cruz. Precisamos nos desligar nela, em nome de Jesus. E Deus,
ele diz para ele, o anjo aparece para Elias e diz que ele vai seguir uma longa caminhada. E ele vai chegar num lugar de encontro com a presença de Deus. Eu quero te dizer que no meio da tua dor, fique no monte de Deus. Espera por Deus lá. Ele vai falar contigo. Salmo 40 diz assim, 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Ele me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. Ele colocou um cântico novo e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quando você está esperando algo, quando nós estamos esperando algo, todas as pessoas estão vendo, porque elas estão vendo a tua dificuldade, elas estão vendo as suas dores. Mas quando o Senhor fizer a obra na tua vida, porque Ele vai fazer, as mesmas pessoas que te viram passando por isso, elas vão levantar as mãos e dizer: só o Senhor é Deus na tua vida. Ele é poderoso, Ele não nos deixa, não nos abandona, Ele é o Deus do impossível. Não há nada que Ele não possa fazer. E Elias, ele recebe algo poderoso que Jesus quer dar para você essa noite. Porque diante das dificuldades, nós vamos receber um alimento espiritual. 1 Reis 19:5 diz que Elias se deitou, quando ele sai fugido, ele se deitou debaixo da árvore e ele dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Elias se retirou. Ele se escondeu. Ele não via nenhuma saída, mas Deus já tinha providenciado um anjo para alimentá-lo com alimento espiritual, que iria fortalecê-lo até que ele chegasse à sua presença. E eu quero declarar que o Senhor enviou um anjo essa noite. Aquele que está sem forças aqui, aquele que está cansado, que está desanimado, que já lutou, que já orou, que já jejuou. Você disse: eu não consigo mais, eu não tenho saída, eu não vejo cura para essa situação, eu não vejo que o Deus do impossível quer fazer o impossível na minha vida. Eu quero dizer: não, Deus já enviou o seu anjo, Deus já enviou o seu anjo e Ele vai te acordar e dizer: come, bebe. Seja renovado, seja fortalecido, porque eu vou me encontrar contigo. Eu vou me encontrar contigo, eu não te deixo, eu não te abandono. Amém? Creia nisso de todo o coração. Creia nisso, Deus está enviando o seu anjo. E sabe, irmãos, aquela caminhada de Elias era muito longa, 40 dias. 40, esse número 40 representa uma geração. Gente, tem coisas que a gente está vivendo há tanto tempo que parece que não vai chegar aquele dia. Parece que aquilo não vai acabar. Parece que acontece com todo mundo. E não acontece com você. Mas você receberá um alimento espiritual que vai te sustentar nessa caminhada, até que você encontre o Senhor. Jesus vai nos dizer em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Ele venceu. Nós vamos vencer. Para nós sararmos, nós precisamos confessar. Aqui na igreja, nós temos no processo de libertação a ferramenta do mapeamento espiritual, que nos leva a um processo de arrependimento e confissão de pecados. E esse é um processo que a Bíblia nos ensina. Davi vai nos ensinar algo poderoso, que eu quero que você guarde no teu coração. Salmo 32, 3-5 diz assim: enquanto eu me calei,
os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. É preciso confessar, irmãos. A igreja é esse lugar de cura. A comunidade de fé, ela se reúne e Deus ordena uma bênção. Estamos aqui para sermos instrumentos de cura na tua vida. Estamos aqui para te ouvir. E quando você nos busca num gabinete pastoral, eu quero que você saiba que nós estamos ali com o coração e os olhos de Jesus. Jamais vamos julgar, jamais vamos falar nada que não tenha na palavra. Jamais vamos dar uma orientação que não seja bíblica. E crer de todo o nosso coração, orar e jejuar contigo, até que você seja completamente curado. Tiago 5, 14, 16 diz assim, alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esses são segredos espirituais. Não esconda, não guarde. Satanás, ele é um espírito maligno que vive nas trevas. Quando você traz para a luz, ele perde todo o direito, toda a legalidade. Trazemos para a luz, colocamos na cruz e o mal é dissipado. A maioria das doenças, elas podem ser de fundo emocional, inclusive o câncer. Eu acho que muitos aqui sabem disso. E qual é o fundo emocional do câncer? Raivas, mágoas, ressentimentos guardados. Por isso, é preciso liberar perdão. Aquele que não perdoa fica preso nas mãos dos atormentadores e adoece. Liberar perdão não é voltar a conviver com quem te feriu, não é passar festas juntos, não é esquecer. Não. Liberar perdão e perdoar é liberar essa energia mortal que nos adoece. Nós precisamos colocar isso na cruz e nos desligar isso, porque a justiça pertence ao Senhor. Em segundo lugar, eu quero te dizer que nas dificuldades você não pode desistir, porque você vai ter um encontro com Deus. Hebreus 10, 35 vai dizer que Deus não se agrada daquele que retrocede. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Irmãos, é tempo de sermos curados e avançar. Não se esconda do Senhor. Não se esconda do Senhor. Vamos em frente. Mesmo estando no monte de Deus, Elias se escondeu na sua angústia. E muitas vezes nós fazemos isso. A gente está aqui na igreja, a gente se encontra toda semana, mas estamos escondidos nas nossas dores, estamos escondidos nas nossas aflições. E nós pensamos, ninguém nos vê, ninguém sabe. Deus vê, Ele sabe, e Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer transformar a tua vida. Nós precisamos ver aqui em 1 Reis 19, quando o Senhor aparece para Elias lá no monte, no lugar do encontro. E eu quero que você se veja nisso. O Senhor lhe disse, 1 Reis 19, 11, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor
não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Ele saiu, ele ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: olha o sentimento de injustiça. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E aí o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e cujas aquelas bocas não o beijaram. Eu quero te dizer que o teu impossível, ele vai vir como uma brisa suave. Irmãos, às vezes a gente espera algo estrondoso, algo assim, com fogos de artifício. Mas Elias tinha vivido isso. Ele tinha visto o fogo cair. E isso não impediu ele de estar naquela situação. Então Deus não estava no terremoto, Deus não estava na tempestade, Deus não estava no vento forte, não. Ele estava numa brisa suave. Porque o Espírito de Deus é a voz que cala as aflições da nossa alma. Ele cala, ele tem a voz que nos convence. Ele tem as palavras que trazem cura para você, que trazem cura para mim. E mais, é uma voz que além de nos reposicionar, porque ele colocou Elias de volta do caminho aonde ele tinha parado, ele disse: volte para o caminho e cumpra o que você tem que fazer. Deus diz para você essa noite o que você deixou para trás, que não era para ter deixado. O que você desistiu para se esconder, volta. Cumpre, se levante e o Senhor vai te curar no meio do seu propósito. Deus vai te curar enquanto você estiver obedecendo e fazendo aquilo para que Ele te enviou. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus sempre vai nos dizer: vamos em frente. Eu gostaria de falar agora um pouco para você sobre a cura do corpo físico. Nós falamos da alma, das emoções, aquilo que produz enfermidades, mas agora eu quero te falar sobre uma história incrível, que está ali em João 9, do 1 ao 9. E Jesus, ele vai caminhando por um lugar, e ele vê um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntam: mestre, quem pecou para este homem nascer-se cego? Ele ou os pais dele? E disse Jesus: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, diz que anteriormente tinham visto mendigando, perguntavam: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado aqui mendigando? E alguns afirmavam que era ele. Mas outros diziam: não, apenas parece com ele. Mas ele próprio insistia e dizia: sou eu mesmo. Esse é um dos encontros mais incríveis com Jesus, o Deus do impossível. E essa é uma noite de toque, de cura e de libertação. Porque o Senhor quer trazer cura física. Eu creio que todos vocês conhecem alguém de perto ou de longe que pode estar vivendo uma enfermidade física, que pode estar vivendo um diagnóstico médico, que pode estar vivendo algo que para a ciência, para a medicina é incurável. Ou mesmo como esse homem aqui, ele nasceu assim.
Ele já convivia com aquela enfermidade a vida inteira. Eu creio que ele já estava conformado com aquilo. E talvez isso aconteça com você. Você já até aprendeu a lidar com isso. Mas eu quero te dizer, Jesus quer te curar nessa noite. Jesus quer te curar nessa noite. Que o Espírito de Deus gere fé no teu coração. Porque Jesus, Ele é aquele que nos tira das trevas para a sua luz. Jesus está declarando no capítulo anterior, em João 8:12. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele homem nasceu e ele foi cercado pela escuridão. Irmãos, olha como isso é incrível. Porque Satanás, ele tira Adão e Eva da luz da presença de Deus e coloca os olhos deles nas trevas. Mas Jesus é aquele que tira os nossos olhos das trevas para a sua luz. E nós precisamos viver isso. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Porque muitas coisas que você possa estar vivendo hoje não vieram para te matar. Não vieram para te destruir. Não vieram para que você vivesse assim para o resto da vida ou porque você pecou, como disseram sobre aquele cego. Mas é para que a glória de Deus seja vista na tua vida. Então, às vezes, a luta é muito grande. Às vezes, você pensa em desistir. Às vezes, você pensa em desistir do teu casamento, do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, de um sonho. E o inimigo cerca aquilo com trevas, porque ele diz, você não vai conseguir. Se acostuma com isso, isso não é para você. Mas Jesus chega e ele é aquele que diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Irmãos, nós precisamos andar em direção a essa luz. Porque Jesus, ele cospe, ele faz aquele lodo, ele coloca nos olhos do cego, mas ele dá uma ordem para ele. Ele diz, vai lavar-se no tanque de Siloé. Enquanto aquele homem vai, ele obedece e ele volta vendo. Quantas vezes a gente ouve uma palavra profética? Algo bíblico, uma palavra de conhecimento que Deus traz sobre a tua vida, usa a vida de um profeta de Deus. E o que a gente faz com aquilo? Às vezes a gente não faz nada, a gente fica só esperando. A gente não faz nada. E quando aquilo não acontece, você diz assim, isso não era de Deus não, hein? Estava na carne. Acho que aquela irmã do coque, naquele dia, estava na carne. Porque não aconteceu. Irmãos, Jesus veio e ele sabia que ele tinha que chegar na cruz. E em todo o tempo ele dizia, eu preciso cumprir. Está feito. Eu cumpri essa palavra. Nós precisamos andar em direção à palavra que Deus tem nos dito. Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela é verdade. Mas tem uma parte do milagre que depende de mim e você. Você não pode ficar parado esperando que aquilo... O sobrenatural é a palavra que já saiu. Você precisa fazer ela acontecer. Eu preciso fazer ela acontecer. Jesus chegava em muitos lugares e as pessoas diziam para ele, fica mais um pouco aqui. Olha, tem tanta gente para curar, tem tanta coisa para fazer. Ele dizia, não, quem quiser me siga. Ele tinha que cumprir o caminho até a cruz. Eu e você precisamos cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus tem, que foi liberada para se cumprir na nossa vida. Nós precisamos viver isso. Porque se nós fizermos isso, nós vamos viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Acredite nisso. Deus está no fim das coisas. Ele já escreveu todas as coisas. Mas para que nós possamos viver os dias que Deus escreveu, como está lá no Salmo 139, nós precisamos entregar toda a nossa vontade a Ele. Precisamos entregar a nossa vontade a Ele. Com coragem, com fé. Às vezes a gente tem medo de orar por cura. Porque as pessoas pensam, e se Deus não curar? Ele é Deus. Ele sabe o que Ele vai fazer. Mas cabe a nós crermos, profetizarmos e declararmos em ousadia. Amém? Em nome de Jesus. Em último lugar, a cura espiritual. Muitas vezes,
Satanás, ele lança um espírito de enfermidade sobre alguém. Como que é isso, Meg? Doenças sem diagnósticos. Enfermidades que surgem sem causas, que não respondem a nenhum tratamento. A pessoa pode estar sendo atacada por um espírito de enfermidade. Lucas 13:10 diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. E aí, indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para que ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantém presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Essa é uma passagem incrível, porque Jesus, ele é aquele que vê a nossa necessidade, a nossa dor. Aquela mulher era uma mulher crente, uma filha de Deus, como nós, que estamos aqui na igreja. E 18 anos ela andava encurvada, com a cabeça para baixo. Eu fico imaginando a humilhação, eu fico imaginando que ela deveria ser chamada a encurvada, a torta, aquela que não olhava para ninguém, a dificuldade dela em realizar as suas tarefas do dia a dia, de cuidar da sua casa, da sua família. Eu fico imaginando, mas a igreja local, ela não se preocupava mais com aquela opressão que aquela mulher vivia. Ela já tinha se acostumado com aquilo. Irmãos, a dor do outro precisa estar em nós. Se não nos doermos pela dor dos nossos irmãos, vamos nos doer pelo quê? A dor do outro precisa mover o nosso coração, o meu e o seu. Precisamos olhar para os lados. Jesus chega naquele lugar, 18 anos. Quantas pessoas estão do nosso lado sofrendo e nós não percebemos, não vemos. Mas Jesus, ele é aquele que nos vê. E ele vai tocar você essa noite e te chamar, como ele chamou aquela mulher. E tocou e transformou totalmente a sua vida. Eu fico imaginando que 18 anos ela é encurvada, mas quando ela levanta, a primeira coisa que ela vê são os olhos de Jesus. São os olhos de Jesus. Igual o cego, ele nunca tinha visto nada, mas quando ele é curado, ele vê os olhos de Jesus. Irmãos, os olhos de Jesus é tudo que nós precisamos para nos manter de pé e continuar a nossa caminhada. Porque quando você se encontra com os olhos de fogo de Jesus, você é curado. Você se enche de coragem, você se enche de força, de vigor, você se torna um destemível. Você entende que não há nada que possa te parar. Porque Jesus te encontrou. E Ele é aquele que ergue a nossa cabeça. Ele te tira das vergonhas, das humilhações. Isso aconteceu com aquela mulher. Ele tirou ela daquela vergonha. Ele tocou o seu espírito e ela foi liberta de toda a opressão do inferno. Porque aquela enfermidade era espiritual. Eu quero declarar que Jesus quer tocar hoje os seus. Aqueles que te cercam. A tua casa, a tua família, o teu trabalho. O teu impossível. O que é que tem trazido vergonha sobre a tua vida? Humilhação, dor, que tem te feito andar de cabeça baixa. Jesus te levanta essa noite. Amém? Em nome de Jesus. Ele é o Deus do impossível. Mateus 11, 28, 30 diz assim:
Venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que peso precisa sair da tua vida hoje? Qual a área da sua vida que precisa de cura, que precisa de libertação? Qual a área? Muitas vezes a situação pode te levar a pensar, será que eu não tenho que me resignar com isso? E aceitar esse fardo pesado? Talvez essa seja a vontade de Deus. Eu quero te dizer, não é. Não é. Não é, não é, não é. Não é. E eu quero declarar sobre a tua vida, você que se encontra nessa situação, desanimado, abatido, de semblante caído, eleve os teus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu, que fez a terra. Ele não descansa, Ele não cochila, Ele é o guarda fiel. Ele é aquele que nunca nos abandona. Nunca nos abandona. E nós, irmãos, precisamos orar. Você precisa orar insistentemente até que a cura seja completa. Os levitas podem subir. Há 2 orações que eu quero compartilhar com você. 2 orações que movem o impossível. A primeira delas está no livro de Ezequiel 37, que é sobre algo que está morto. O que está morto na tua vida? Deus leva o profeta Ezequiel a olhar um vale de ossos secos, sequíssimos. E ele diz, você acha que esses ossos podem reviver? E eu quero te perguntar, você acha que essa situação pode mudar? Pode ser revertida? Você acha que essa sentença médica não pode ser mudada? Você acha que Deus não pode te curar ou curar essa pessoa dia após dia até que a obra seja completa? O Senhor diz para aquele profeta, abre a tua boca e profetiza sobre esses ossos secos. E ele diz, ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Irmãos, nós precisamos orar sim. Quantas vezes tem alguém enfermo, você precisa falar com a doença. Você precisa falar com um órgão. Como Jesus falava, olhos cegos, abram-se. Ouvidos surdos, abram-se. Pernas, andem. Em nome de Jesus, porque a partir da palavra profética que sai da tua boca, vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer. A oração profética, ela muda o mundo espiritual ao teu favor, ela muda a atmosfera. Você chega no trabalho, está tudo contra você e você diz, eu profetizo que o Senhor Jesus está mudando esse ambiente. Eu profetizo que as trevas vão embora, que os anjos do Senhor estão aqui. Daqui a pouco tudo muda. Tudo muda. E a segunda oração é a oração daquele que tem um memorial diante de Deus. E isso é tremendo. E está lá em Malaquias 3. E diz assim, no dia da tua aflição, haverá um memorial escrito diante de mim, que fala a respeito daqueles que me servem. Então haverá diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve a Deus. O rei Ezequias fez essa oração, porque ele tinha uma sentença de morte sobre a sua vida. E o profeta Isaías vai até o palácio e diz para ele, arruma a tua casa, você vai morrer. E quando o profeta sai, ele começa a chorar. E ele diz, Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim. Senhor, a tua igreja estava fechada, eu abri. Eu trouxe os levitas de volta para o altar. Senhor, eu restaurei o culto a Ti. Eu acabei com os ídolos. Senhor, lembra-te de mim. E ele chorava. Irmão, você precisa orar. Deus, lembra de mim, Senhor. Lembra da minha casa. Lembra das minhas ofertas. Lembra do meu choro, do meu jejum. A palavra de Deus diz que antes que o profeta saísse do palácio, do jardim do palácio, Deus fala com ele e diz, volta lá, restitui 15 anos de vida a ele,
15 anos para alguém que estava com a doença mortal. Eu te pergunto, você tem um memorial diante de Deus? Você tem um memorial? Crie e construa intencionalmente um memorial. Crie algo que fala de você lá no céu. Porque aí quando as trevas vierem tentar te ferir aqui na terra, você terá sido cercado por uma coluna de fogo. A palavra de Deus diz que Deus é como uma muralha que nos cerca. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o momento que nós vamos louvar. Esse é o momento que nós vamos atrair a presença de Deus para a tua causa, para a tua vida. Fecha os teus olhos por um momento e começa a louvar. Oh Deus que faz o cego ver, está passando por aqui. Ele está passeando no nosso meio. Está passando por aqui. Oh Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo. Diga que você crê nele. Diga que você crê nesse Deus poderoso. Diga que você crê que Ele é Deus do impossível sobre a tua vida. Ele faz o sobrenatural. Aleluia. Quero chamar as mulheres do Mova-se para cá. Meus amados, preste atenção na palavra que você escutou hoje. Movam-se. O que faz um homem como Elias? Do Ondas. Falei mova-se. Fique aqui embaixo, as mulheres do Ondas. O que faz um homem como Elias? Um grande profeta que orou e fez que o céu parasse de chover durante mais de 3 anos, que chegou na casa de uma viúva e declarou uma palavra que a farinha não ia acabar, o azeite não ia acabar, que orou pelo filho daquela viúva que morreu, que matou a espada, envergonhou 850 profetas de Baal no Monte Carmelo, porque aqueles homens se retalhavam e clamavam pelo Deus dele, mas o fogo não descia. O que faz um homem como Elias, que orou e fogo do céu caiu e consumiu um capitão com 50 homens, mais outro capitão com 50 homens? Uma ameaça. Uma mulher endemoniada que disse: eu vou te matar. Quantos estão aqui hoje acuados, desejando morrer e entrando até numa caverna de depressão, porque o diabo disse: não vai dar certo na tua vida, essa situação não tem resposta para você, que o diabo disse: eu vou te matar, você vai morrer, o teu casamento vai acabar de vez, você vai ser falido pro resto da vida, você não vai ser curado. Caverna não foi feita para nós. Secreto sim, mas Deus foi lá na caverna e tirou Elias daquela caverna de depressão. Deus está indo agora, entrando em cavernas aqui hoje, de pessoas que estão querendo desistir, de pessoas que estão em depressão, de pessoas que estão em cima de pânico. Deus está indo ao teu encontro hoje, te tirando desse lugar e dizendo: sai daqui, porque ainda tenho muito para fazer na tua vida. Não aceita a ameaça do inimigo na tua vida. O que faz um homem de nascença, cego de nascença, de repente você tem um problema que está te acompanhando há muito tempo, desde quando você nasceu. Você sabe por que Jesus cuspiu no chão para curar aquele cego? Para quebrar uma sentença que ele carregava desde nascença.
Porque quando uma pessoa via um cego, um paralítico, um homem de nascença que estava lá, as pessoas passavam e cuspiam no chão. E toda vez que aquela pessoa escutava aquele barulho assim, ó, plaft. Sabe o que é que ele entendia? Que a pessoa estava dizendo assim, maldito. Aquele cuspe significava dizendo para ele assim, você é um maldito. Tchá. E aí Jesus chega diante daquele cego e cospe, dizendo, essa vai ser a última vez na tua vida que você vai escutar alguém te chamar de maldito. Jesus não faz nada por acaso. Ai, por que Jesus curou com cuspe no chão? Porque Jesus estava dizendo, nunca mais você vai ouvir esse barulho de cuspe no chão. Eu quero te dizer que Deus está fazendo algo na tua vida hoje, que nunca mais, isso que você carrega há muito tempo na tua vida, você vai carregar. Palavras que liberaram sobre você de maldição, eu quero te dizer que o Senhor está quebrando essas palavras hoje. Palavras que você escutou desde a tua infância, desde o teu nascimento, você não presta, você não vai dar em nada, você é um burro, você é um falido, você é sei lá o que disseram sobre a tua vida. Eu quero te dizer que hoje Jesus quebra essa sentença, em nome de Jesus. Você não vai viver nessa situação. Aí vem a mulher que anda encurvada, como a Meg ministrou, por uma ação maligna, um espírito maligno. Tem pessoas que estão sendo atormentadas por espíritos malignos. Mas eu quero te dizer que em nome de Jesus, todo espírito maligno que atormenta a tua vida vai cair por terra. Ele vai sair, porque se ele veio por um caminho, por 7 ele vai embora. Hoje é noite de cura. Em todas as áreas da tua vida. Eu não sei qual é a área da tua vida que está enferma, que você carrega uma enfermidade, seja na alma, seja no teu físico, seja nos teus sentimentos, nas tuas emoções, na tua vida profissional, financeira, eu não sei, mas eu quero te dizer que Deus sabe, Ele quer fazer um milagre na tua vida hoje. Tem alguém aqui que ainda não tomou uma decisão por Jesus? Antes de eu fazer essa oração por você, tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se tiver, eu quero que você levante a tua mão. Se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero orar por você também. Se tem alguém, antes de eu fazer essa oração, eu quero que você levante as tuas mãos, porque eu quero orar por você antes de você receber essa oração, porque em nome de Jesus a herança está para os filhos. Tem alguém aqui? Então saia do teu lugar, alguém vai até aquela jovem que está ali e ora por ela. Esse é o momento que você vai sair do teu lugar, porque nós vamos orar por você. Essas mulheres estão aqui, elas vão ungir você. Você vai dizer, eu quero um milagre nessa área da minha vida. O meu pedido é esse. E ela vai orar por você. Nós vamos orar por você. Enquanto o louvor vai trazer uma atmosfera de Deus aqui neste lugar, porque desde o começo que essa atmosfera está aqui, eu quero que você vai saindo do teu lugar. Você pode fazer fila ali, aqui, e você pode vir. Sai do teu lugar, porque nós vamos orar por você. Sai, porque em nome de Jesus, faz uma fila aqui no meio, uma fila lá na ponta. Deus de milagre está aqui, Ele vai fazer um milagre na tua vida. Não saia daqui hoje sem receber essa oração. Aleluia. Se coloque em pé. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo.
Nós queremos, Senhor, consagrar cada vida aqui. Que o teu óleo, Senhor, seja derramado sobre cada cabeça. Ó Deus, a tua palavra diz: unge, unge, e a cura será estabelecida. Sobre você que nos assiste também, receba o poder do Espírito Santo de Deus para ser curado completamente. Senhor, toma a vida dos teus filhos, gera fé, gera coragem, milagres sobrenaturais, porque tu és o Deus do impossível. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos e nós te aplaudimos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Faz assim com as tuas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve para viver um novo tempo, um tempo de milagres, de cura sobrenatural sobre a tua vida. Que o Senhor te dê um final de semana extraordinário, que o Senhor te visite nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que portas sejam abertas, que o inimigo recue e que você possa viver as promessas do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Vão na paz, que Deus abençoe vocês, amo vocês, Jesus. Sexta-feira, olha, se você quiser levar um marcador de Bíblia para alguém, leve, abençoe e convide essa pessoa para sexta-feira estar aqui, em nome de Jesus. Se você quiser encomendar a camisa Matadores Gigante, passa lá no balcão. Tchau, tchau, Deus abençoe, um abraço.